tarde, Rui. Boa tarde, Sérgio Conceição. Se me Boa tarde. permite, duas questões. A primeira tem a ver com o Boa Vista. Apesar de não estar a atravessar o melhor momento da temporada, não vence há 6 jogos, o que é que perspectiva para esta deslocação ao estádio do Bessa? E uma segunda questão que tem a ver com o apoio que os adeptos do Futebol Clube do Porto têm dado à equipa desde o início da época. São esperados 5.000 adeptos do Futebol Clube do Porto no estádio do Bessa. Quando o Sérgio chegou, criou o Mar Azul, e o Mar Azul tem estado sempre presente. Que comentário é que lhe merece? Obrigado. Boa tarde. Eu acho que, independentemente da forma do nosso adversário, é sempre um derby, é sempre um jogo diferente para as pessoas do Porto, região norte, cidade do Porto, e com certeza que não vai fugir muito às características dos últimos derbys que eu pude jogar. Muito intenso, muito agressivo no bom sentido, com duas massas que apoiam muito as suas equipas e muito apaixonadas pelos seus clubes. Espero que seja um bom espetáculo de futebol dentro de um jogo que normalmente é um jogo muito vivido e muito sentido pelas pessoas, no fundo, e acaba por transportar isso para o campo. E em relação à segunda questão, já está respondido. Miguel. Olá. Pergunto-lhe se está ansioso pela decisão, se vai ser castigado ou não, e nesse sentido, qual é o sentido que lhe merece essa decisão? A minha ansiedade tem a ver com outros problemas na vida, sinceramente. Aquilo que tem que vir da decisão vai chegar. Não há. Agora, se posso ter alguma ansiedade, são problemas bem maiores que eu tenho na vida, em relação à forma como eu vejo o mundo. Boa tarde, Sérgio Conceição, em direto para a Sport TV+, é a primeira vez que temos a possibilidade de conversar consigo depois do jogo de Mafra. O que é que tem a dizer sobre a expulsão? Se sente também perseguido, tendo em conta que já foi 21 vezes expulso desde que é treinador principal de futebol? Não, olha, eu acho que nós temos que olhar para a situação, olhar para o futebol em geral, sem querer fugir à questão, olhar para aquilo que são os treinadores, as equipas técnicas em Portugal, os jogadores, a qualidade dos nossos jogadores aqui no campeonato, aquilo que as equipas portuguesas têm feito na Liga dos Campeões, há muita qualidade. Olhamos para o Mundial, muitos jogadores que estão a jogar em Portugal vão estar presentes nas diferentes seleções. E eu acho que, eu não me lembro, penso que não vai estar nenhum árbitro português no Mundial, penso eu. Eu acho que há muito a melhorar em todos os aspectos, e na arbitragem também. O grande problema é que quando se é de certa forma protegido, ok, temos tendência a não evoluir, a não melhorar. E a arbitragem no geral é protegida, porque nós não temos acesso a um áudio entre o VAR, por exemplo, e o chefe máximo da partida, neste caso o árbitro. Eu, se digo uma coisa a um árbitro, é escrito de uma determinada forma que me castiga, e no fundo eu não disse aquilo com testemunhas, mas não posso dizer o contrário. Eu, como treinador, e os dirigentes são analisados pelos resultados que têm, e ao fim de 2 ou 3 resultados negativos, ou ao fim de um campeonato perdido, com uma má decisão de um árbitro, por exemplo, ou más decisões do árbitro, alguma incompetência da minha parte, mas eu sou metido fora, na rua, e um árbitro se calhar fica uma semana de fora, mas depois volta à atividade normal e está sempre protegido, aquilo que eu estava a falar agora. Eu acho que estamos a falar de coisas, de situações diferentes que o futebol português tem que melhorar, e tem que melhorar em tudo. E se quer que lhe diga, tem que melhorar também em alguns excessos dos bancos, nomeadamente no nosso Futebol Clube do Porto e em mim, naquilo que é a minha postura, ok? Naquilo que eu sou como treinador, mas não vou mudar. Eu não vou mudar, vou continuar a ser efusivo na forma como manifesto, e posso ser expulso, como já fui festejar efusivamente um golo. Posso olhar de uma forma mais fulminante os meus jogadores ou os árbitros, e eles vão me expulsar também, continuam-me a expulsar, ou já me expulsaram por causa de um olhar fulminante. Quer dizer, e vou continuar exatamente da mesma forma, porque há uma coisa que eu devo dizer, e digo com muita tranquilidade, muita sinceridade perante vocês, que é: eu não preciso do futebol. Preciso do futebol num sentido, financeiramente não preciso do futebol, preciso do futebol porque sou apaixonado pelo futebol, e vou continuar a dar daquilo que é a minha paixão e daquilo que eu sou,
como ser humano ao futebol. E se vou continuar a ser expulso, vão continuar a fazer aberturas de programas, vão continuar a escrever todas as páginas que quiserem, porque eu vou continuar assim. Quando deixar o futebol, não serei assim, estará outra pessoa muito mais calma, muito mais tranquila, mas que não é o Sérgio Conceição. Inês. Olá Sérgio, bom dia, Inês Gonçalves, RTP. O Boa Vista é sempre uma equipa que gosta de receber os grandes e que por vezes até ganha outra dimensão nos jogos com os grandes. Isto significa para o Porto, numa altura em que, ou numa época em que os altos e baixos têm sido evidentes, um perigo maior para o Futebol Clube do Porto neste jogo antes de começar o Mundial e para as contas do campeonato, e queria também perguntar-lhe se o Pepe vai regressar ou não. Sim, eu acho que o Boa Vista é sempre um jogo, como eu estava a dizer na primeira pergunta que o Porto Canal me fez. O Porto Canal, como é que se chama? O Tiago me fez, não é o Porto Canal, foi o Tiago que me fez em representação do Porto Canal. É isto, o momento de forma das equipas não é muito, quando se entra num derby deste género, acho que tudo é ultrapassado, entra-se e foca-se naquilo que é o mais importante. E desse estímulo, dessa motivação. Nós como, e a Inês estava a falar de um clube grande, nós como clube grande temos sempre essa pressão e essa motivação e andamos sempre à procura dela, estar no fio da navalha, como eu estou no banco normalmente, e que os jogadores, eu quero que os jogadores estejam também no campo, e normalmente há essa imagem do Futebol Clube do Porto intenso, agressivo no bom sentido no jogo, à procura sempre da baliza contrária, ser muito organizado no seu processo defensivo. Isso nós somos, ou queremos ou estar de uma forma permanente. E eu acho que quando jogam contra nós, e nós temos dados estatísticos que comprovam, e vou dar um exemplo muito simples, que eu mandei tirar esse dado no último jogo com o Mafra, porque foi o último. O Mafra foi mais intenso e correu mais quilómetros do que normalmente faz na Liga. Para lhe dar um exemplo, isto representa bem, ou bem representativo, que as equipas quando jogam contra o Futebol do Porto tendem a ser ou dar um pouquinho mais daquilo que normalmente dão, e nós temos estas estatísticas, não é que estamos há obviamente exceções, mas de qualquer maneira nós estamos a contar com um jogo difícil, com um jogo onde o adversário vai estar em termos motivacionais no seu máximo, e é uma equipa que tem um treinador já experiente também, que conhece bem aquela casa, que consegue dar essa tal alma, esse estado de espírito neste tipo de jogos, e esperamos um jogo de grau de dificuldade máxima, mas que nós, Futebol Clube do Porto, se queremos pensar ou ambicionar algo que nós neste momento temos, que é o escudo campeão nacional, temos que ir ao Bessa, com respeito pelo adversário, mas pensamento só, único e exclusivamente em 3 pontos. E o Pepe está a treinar já normal, está de fora há algum tempo, é verdade, está nesta fase final e pronto para começar a dar o seu contributo à equipa. Francisco. Bom dia, Mista. Bom dia. Este ano o Mundial surge outono e inverno, é algo pouco usual, aliás inédito. O Futebol Clube do Porto vai ter vários jogadores na prova, o Diogo Costa, o Pepe, o Otávio. Sim. Também o Taremi e o Eustáquio são prováveis, o Gruitos foi anunciado há pouco. O que é que isso implica? Isto ainda estava a fazer barulho no balneário por causa disso, é isso? Não, quando eu saí estava uma barulheira no... Ok, deve ter sido por isso. O que é que isso implica para o seu trabalho e para o dia-a-dia do Futebol Clube do Porto, tendo em conta que as competições não vão parar totalmente e vai haver a taça da Liga? Que diferenças é que poderá haver no trabalho? Vai implicar a chamada de mais jogadores da equipa B? Com certeza, é exatamente isso. Há um planeamento que nós fazemos, além daquilo que é a comunicação, daquela que é a comunicação que estamos com os nossos atletas nas diferentes seleções, mas tem que, obviamente, haver um planeamento diferente dentro daquilo que é o trabalho diário. Vamos ficar sem alguns jogadores. Nós estamos sempre atentos e também com essa comunicação com o treinador, o Folha, da equipa B e a sua equipa técnica. Para nós é normal, porque fazemos um trabalho normalmente conjunto. Agora, em termos de competição, claramente que sim. Nós estamos habituados a que o campeonato pare durante tanto tempo para chegar a uma prova tão importante, a mais importante talvez, os Jogos Olímpicos e o Mundial. Desta forma, quer dizer, é uma incógnita, não sabemos quando é que os nossos atletas vão chegar, não sabemos também se poderá haver uma outra lesão que possa condicionar para depois o resto da época, dentro daquilo que é o planeamento que nós procuramos ter, dentro do possível, dentro de algo que não é habitual,
no ano futebolístico, se assim se pode dizer. Olá, Sérgio. Olá. Na pergunta ali do Bruno, penso que já ficou claro a sua posição sobre o que aconteceu no outro dia, mas de qualquer maneira eu queria lhe perguntar se admite que há algum desgaste na relação do Sérgio com muitos árbitros e que isso se nota, penso, para quem está de fora parece evidente. E também lhe queria perguntar se quando pontapeou a bola já sabia que ia ser expulso. Olha, eu faço as coisas de uma forma instintiva. Pontapeei. Eu estou-me a lembrar de um jogador do Mafra que foi apanhado em fora de jogo, jogo parado, e com a bola dentro do campo, e pontapeou a bola para fora, e nem uma repreensão, nada, zero. Não fazia a mínima ideia. Na altura nem pensei só em mostrar algum desagrado, é verdade, porque o Gruís estava no meu enfiamento e eu vi que foi uma falta feia, mais uma, em que o árbitro nada assinalou, e foi um momento em que, atenção, eu falei aqui há bocado e quero acabar a conversa dos árbitros, porque senão eu sou da opinião que nós temos bons árbitros, excelentes árbitros em Portugal, atenção. Agora, há muito a melhorar, como eu disse, e não estou aqui a vitimizar por nada, porque eu sei que não sou um treinador fácil para os árbitros e para as equipas adversárias, e daí, se calhar, toda a campanha, ok? E sei que também não fui, enquanto jogador, um jogador fácil para os treinadores que tive pela frente. Atenção, mas é daí eu estar a dizer que eu mudar não vou. Doutor Encarnação, Nuno Encarnação, eu posso estar aqui eu posso estar mais 10 ou 15 anos no futebol, não mudo. Assim como o pai deste senhor não mudou, enquanto político, foi um político excepcional e que eu sou bastante amigo. As pessoas não mudam, podem corrigir, e eu isso, obviamente que eu tenho que corrigir alguns excessos. Boa tarde, Sérgio Conceição. Francisco David Ferreira, da TVI. Voltando ao jogo com o Boa Vista, o Boa Vista que venceu o Sporting em casa, já falamos sobre a dificuldade que acredita que pode ter. Gostava de contextualizar porque o Futebol Clube do Porto, ano passado, perde pontos em apenas 5 jogos, e na época anterior penso que perde em 8, o Sporting também é campeão apenas perdendo pontos em 8 jogos. Tendo isto em conta, tendo este contexto em conta, sente que numa fase até relativamente prematura da época, já há uma margem de erro pequena, tendo em conta aquilo que é o historial recente do Campeonato Português, mostra que os grandes não podem perder pontos muitas vezes, e se isso também é uma preocupação? Não devemos perder pontos, ficamos mais longe daquilo que é o nosso objetivo. Mas esta é uma época, como estávamos a falar anteriormente, é uma época atípica e há muito campeonato para se jogar. Não vale a pena nós pensarmos agora o que já fizemos. Temos que olhar para esses jogos que já fizemos e que perdemos pontos, e realmente foram pontos contra equipas que, à partida, ou teoricamente, nós tínhamos todas as condições para ganhar, e não aconteceu. Nós não podemos olhar para isso. Olhámos para isso para corrigir alguns dos erros que estavam a ser cometidos. É olhar para a frente, e para a frente é o jogo da manhã, é o jogo do Boa Vista, que é importante. Não vale a pena olhar para o resultado final, quando ainda faltam muitas batalhas para se concluir e para chegar a essa reta final. Eu, sinceramente, dentro disto, eu já disse mais que uma vez, já estive, e quando já estive, estou a falar mas a falar pela equipa, atrás, alguns pontos, já estivemos à frente, e estive nas duas situações. Perdi quando estava na frente e ganhei quando estava atrás. Não vale a pena olhar e nem vale a pena olhar para esses exemplos também. Eu acho que temos que nos focar no jogo da manhã e naquilo que aí vem, proximamente. Fechamos ali com o Nuno, força. Boa tarde, Ministro. Boa tarde. Se me permite, duas perguntas. A primeira, para recuperar o que disse há pouco, que o mundo do futebol não tem acesso aos áudios do VAR, e disse que nunca podia contrariar o que vem escrito no relatório, porque não há forma de o fazer. O que eu queria perguntar era se, por exemplo, contra o Mafra, disse alguma coisa quando contafiou a bola, e em que outras situações é que viu nos relatórios do árbitro? Eu não queria, se não entramos aqui, é mais uma conferência onde os títulos vão ser sobre arbitragem. Eu acho que dou mais importância à pergunta que me fez o Tiago, a Inês, daquilo que é o Boa Vista, do que propriamente dos árbitros. Era impossível, para responder, para não dizer que eu fujo às questões, mas era impossível dizer-lhe alguma coisa ao árbitro quando ele vinha a 20 metros e já vinha o cartão vermelho na mão, e as imagens provam isso.
E no jogo em que eu fui expulso, na outra expulsão, estava o Rui ao pé de mim, como estavam outras pessoas, que foram testemunhas, que eu não disse que era uma vergonha. Eu apanhei castigo porque o Sr. Pinheiro escreveu que eu disse que era uma vergonha, que ele era benfiquista. Eu não disse isso. Disse só, isso é verdade, que ele era benfiquista. Ponto. Aliás, estava o Rui lá e estavam outras pessoas que ouviram isso. E por isso é que eu não... O que é que eu vou fazer? Eu soube depois, que só por isso não apanhava jogo nenhum castigo. E apanhei um jogo de castigo porque eles escrevem aquilo que eles acham que têm que escrever. Isso aí... Ou que eles pensam, às vezes uma pessoa pode pensar que houve alguma coisa e não houve. Pode-se equivocar, não sei. Mas é dentro disto, é complicado, eu não penso que não é o tema, e já falámos bastante de arbitragem. Eu acho que esse protagonismo tem que ter, mas é naquele que é o trabalho que tem que fazer, e não defender sempre e vir depois à PAF com mais um processo, e o Conselho de Arbitragem mais em cima das pessoas, e podendo retificar e trabalhar como nós fazemos equipa, e nós treinadores, nós jogadores, fazemos todos os dias para melhorar a equipa. Sobre futebol, puxa, e agora... Agora uma pergunta de futebol. Vamos lá embora, isso é que é. Agora a maioria dos convocados para o Mundial já são conhecidos, já teve a conversa com os jogadores que foram convocados, e se isso pode ter alguma interferência no jogo com o Boa Vista de um jogador... Nada, não. Isso não existe. Isso não existe. E quando a bola começa a rolar, isto não há segundos pensamentos na cabeça, senão não se está focado, nem é por não meter o pé, porque se calhar não está focado e concentrado na sua tarefa, e depois aí, ao fim de 10 ou 15 minutos, tem que o tirar. Por isso, quer dizer, isso nem se mete em causa, eles sabem o que é que aqui não é negociável, no fundo. Tá?